E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula eu vou conversar um pouco com vocês sobre as ligações metálicas, ou melhor dizendo, sobre os compostos, as substâncias formadas através de ligações metálicas, tá bom? E aqui eu coloquei algumas características dos compostos formados por ligações metálicas e, consequentemente, das ligações metálicas também, tá? E a primeira delas é que a ligação metálica é formada entre metais. Mas aí vem a pergunta, né? Como é que eu sei quais são os metais? Eu estou falando dos metais do ponto de vista da tabela periódica, das substâncias, dos elementos químicos que são metais. É muito simples. Vamos tirar os ametais da jogada. É só tirar os ametais da jogada. Porque se eu tiro os ametais da jogada e, consequentemente, eu tirei os gases nobres, porque eu estou falando de ligações químicas, o que sobra são os metais, tá? Recapitulando. Gases nobres não fazem ligações químicas. Então, como eu estou analisando as ligações químicas, eu tiro os gases nobres, obviamente, tá? Os ametais, de maneira geral, não formam os compostos metálicos. De maneira geral, sempre tem alguma exceção, tá? Então, se eu tirar os ametais, que são principalmente Fong, Libresque e pH, o que sobra são metais. Então, se aparecer assim, Na, não é Fong, Libresque e pH, e, consequentemente, então é um metal, tá bom? Quando aparecer assim Na sólido, né, ou Na, eu estou falando de vários átomos de sódio Na numa sequência formando um retículo cristalino sólido, por exemplo, isso aqui. Vamos supor, nessa circunstância, eu vou, ao invés de colocar o Na, o sódio, vamos pensar que cada bolinha dessas representa um átomo de ferro, tá? Um metal. Os metais têm baixa energia de ionização, ou seja, os metais, de maneira geral, eles tendem a perder elétrons. E esses elétrons perdidos, que ficam soltos do metal, eles ficam dentro do retículo cristalino metálico. São esses menuzinhos aqui, eu estou representando como esses elétrons livres no retículo cristalino metálico, tá bom? Então, um metal, quando eu coloco assim, por exemplo, para representar isso aqui como sendo uma barra de ferro, eu posso colocar assim, ó, ferro sólido. Eu não estou falando que eu tenho um átomo de ferro, eu estou falando que eu tenho átomos de ferro ligados entre si a partir de ligações metálicas, que são ligações que acontecem entre metais. Beleza? Bom, continuando aqui. São sólidos a temperatura ambiente, pressão ambiente, tá? Excetuando o mercúrio, que é líquido a temperatura ambiente, e eu colocaria aqui também uma situação especial, que é o gálio. Gálio, o ponto de fusão dele é próximo de 30 graus Celsius. Ou seja, se eu colocar uma pedrinha de gálio na minha mão, em contato com a temperatura do meu corpo, que é por volta de 36 graus e meio, ele esquenta e derrete. Tá? Porque o ponto de fusão dele é 30 graus Celsius, aproximadamente 29 alguma coisa, tá? E o mercúrio não, o mercúrio já é líquido na temperatura ambiente. Então, tirando essas duas situações, nós temos os metais, de modo geral, sólidos à temperatura ambiente, ou seja, a ligação metálica é uma ligação forte, tá? Muito intensa, tá? E, apesar da ligação metálica ser muito intensa, os materiais metálicos, eles têm uma certa flexibilidade, apesar da ligação ser intensa. Isso porque, se eu dou uma pancada no metal, como ele tem esses elétrons livres, essa nuvem de elétrons mantém a coesão da rede cristalina, tá? Porque, por exemplo, vamos pensar aqui o seguinte, se esse átomo tem um elétron livre, que é esse aqui, e esse tem elétrons livres e todos têm elétrons livres, se eu dou uma pancada muito forte no metal, a tendência dessa nuvem, desse retículo cristalino é movimentar, mas os elétrons vão se movimentar também, porque eles estão livres, fazendo com que, na somatória das forças que atuam dentro do sistema, a gente pode ter um equilíbrio novamente e, consequentemente, pode ser que numa situação como essa, o metal não sofra uma ruptura com um impacto. Então, metais são flexíveis, de certa forma. É claro que tudo depende do impacto, da força que eu aplico no metal, mas eles têm uma certa resistência, digamos assim, eles são flexíveis no sentido de que eu posso dar uma pancada neles e eles se moldarem com a pancada que eu dou neles. É só imaginar que eu pego um clips, por exemplo,
e desentorta o clips. Ele desentorta. É claro que se eu fizer muita força, ele quebra, mas primeiro ele desentorta, digamos assim. Se eu pegar um metal e der uma pancada nele, ele primeiro entorta para depois quebrar, na maioria das vezes. É claro, pessoal, tudo depende da intensidade da força que eu aplico, tá bom? Isso tem a ver com retículo cristalino, isso tem a ver também com a possibilidade, com a existência desses elétrons livres, tá? Um detalhe interessante também é que esses elétrons livres, eles têm uma característica importante dos metais, eles justificam uma característica importante dos metais, que é a boa condução de calor. Metais são bons condutores de calor. Por exemplo, na hora do almoço, se você deixar uma colher de metal na panela quente, se você pegar na base, na ponta da colher, você vai sentir quente. Isso porque o metal, o calor conduz muito bem pelo metal. Essa boa condução de calor que acontece nos compostos metálicos tem a ver com os elétrons livres, por incrível que pareça. Porque esses elétrons livres, eles transportam a energia cinética, ou seja, vão aumentando a temperatura do metal ao longo do retículo cristalino, tá bom? Então, algumas propriedades dos metais aqui. São sólidos à temperatura ambiente, são bons condutores de calor e são bons condutores de corrente elétrica também, exatamente por causa desses elétrons livres, tá? Alguns livros, ao invés de falar elétrons livres, chama de mar de elétrons, nuvem de elétrons, é a mesma ideia. Pensar que no retículo cristalino de um metal, nós temos elétrons que ficam soltos ali dentro. Esses elétrons, eles podem conduzir calor, como eu disse para vocês anteriormente, mas eles podem também fazer a condução de corrente elétrica por esse metal. Por exemplo, se eu impelir aqui uma diferença de potencial, os elétrons, então, por essa diferença de potencial, são, digamos assim, obrigados a percorrer o metal numa determinada direção, fazendo com que os metais, de modo geral, sejam bons condutores de corrente elétrica. De modo geral. Tem metais que são melhores, tem metais que são piores, tá bom? Bom, além disso, dos metais, tem algumas coisas interessantes também. Por exemplo, metais têm brilho, metais brilham. Isso tem a ver com o fato de quando a gente incide luz no metal, essa luz reflete, metais refletem luz, tá? E consequentemente, como eles refletem a luz branca, eles acabam brilhando por causa disso. Metais são maleáveis e são dúcteis. Eles têm maleabilidade e ductibilidade. Maleabilidade é a capacidade dos metais em formar lâminas. Então, por exemplo, se eu pegar uma pepita de ouro puro e der uma pancada nela, ela vai amassando. O ouro é muito maleável. Se eu martelar o ouro, ele pode virar uma película muito fina de metal, tá bom? Maleabilidade é a capacidade do metal em se transformar em lâminas, tá? É claro que varia de metal para metal, mas de maneira geral os metais têm grande maleabilidade. Outra característica importante e interessante dos metais é a chamada ductibilidade, que tem a ver com essa flexibilidade que os metais têm. Ductibilidade é a capacidade dos metais em se transformar em fios. Ou seja, se eu pegar um metal e puxar, é claro que tem situações industriais em que isso é feito, os metais se transformam em fios. É assim que a gente faz um fio metálico, é assim que a gente faz um arame, por exemplo, e outros produtos associados a essa característica, essa propriedade dos metais, tá bom? Bom, pessoal, de maneira geral, o que eu queria dizer sobre os metais para vocês era isso. Vou finalizando essa nossa aula por aqui, pedindo mais uma vez, pessoal, me sigam no canal, distribuam esse link para os colegas de vocês, amigos, parentes, e me ajudem na divulgação do canal Suprema Química, tá bom? Nos vemos numa próxima aula. Beijão, valeu, tchau, tchau!